Coragem, bravura, postura firme diante de riscos ou do perigo, valentia, destemor, força espiritual para ultrapassar uma circunstância difícil, confiança. Fala povo, bem-vindos ao Meu Vida, meu nome é Lucas e hoje nós vamos falar sobre Digimon. Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindos a Uma Vida. Antes de começar o vídeo, nos sigam aí nas redes sociais, né? No YouTube, se inscreve, dá like, no Instagram segue a gente, estamos no Facebook também. Estamos também nas plataformas digitais, né? A maioria dos nossos vídeos a gente coloca como áudio também em formato de podcast, nas nossas plataformas também, então nos sigam lá no Spotify, Deezer, Anchor e por aí vai, tá bom? Bom, você que já acompanha o canal sabe que a gente ia começar uma série, né, sobre Digimon, né? Você provavelmente deve ter visto o vídeo 0 para dar o start à nossa série de vídeos, né? Se não tiver, vai estar aqui no card. E qual que é a proposta, né? Quem assistiu aí Digimon 1, né, ou Adventure 1, ou então assistiu o Digimon Tree, ou o reboot, né, que eles fizeram em 2020, né, vai saber a história, né, que são das 8 crianças, né, os 8 Digi escolhidos, em que, explicando rapidamente a história, né, existe o nosso mundo real, o desenho, e o mundo digital, né, e através de um incidente em que alguns Digimons, né, alguns monstros digitais vieram para o mundo humano, 8 crianças presenciaram aquele acontecimento, né? Uma luta entre 2 Digimons. E a partir dos dados dessas crianças, né, por características que elas têm, foram criados, né, os 8 brasões com as características referentes a ela. São Digidamas! Digivices e brasões! Então, coragem, amizade, sinceridade, amor e confiança e por aí vai, né? Assim que foram criados os Digivices, né? Os próprios Digimons também, né? E os brasões. Vocês sabem que cada brasão tem um significado. O meu é coragem. E o meu significa amor. Sinceridade. Sabedoria. Confiança. O meu significa esperança. E o meu é amizade, não é? Então, o objetivo aqui da nossa série é cada episódio, né? Cada podcast, cada episódio, nós vamos falar sobre cada um desses atributos, né? Então, no início do vídeo eu comecei falando sobre coragem, né? Então, hoje a gente vai falar sobre a coragem, né? Do Tai, né? Então, a coragem é uma característica, né? É um elemento que se espera, né, de um líder. E ele era o líder ali, né, das 8 crianças, né? E geralmente essa é uma característica que é muito demandada do líder, né? É ele ter, às vezes, a sabedoria ou ter a coragem, né, de ir lá e dar o primeiro passo, né, e tudo mais. E isso era esperado do Tai, né? E a gente vê no início do desenho que realmente, né, ele tem essas características dentro dele, né, de querer encarar, de querer ir à frente e tudo mais. Só que a gente vê que, como a gente falou no episódio 0, né, o Digimon 1, lá de 99, 98, foram divididos em 4 arcos, né, como se fossem 4 temporadas, entre aspas. E no final da primeira temporada, né, aparece um ser híbrido, né, o senhor chamado Genai, e diz que para as crianças conseguirem digievoluir seus Digimons para um próximo nível, eles já tinham atingido um certo nível, mas para poder atingir um próximo nível, para poder vencer as próximas batalhas que ainda não tinham acabado no Digimundo, eles teriam, né, que instigar, né, os Digimons a digievoluírem. E como seria esse instigar, esse influenciar? Seria desenvolvendo as características de cada um, que foram utilizados para cada Digivice, brasão e tudo mais. Tendo isso em mente, a gente vê que o Tai no início, pelo fato, né, dele ter essa característica da coragem, né, geralmente a pessoa que ela é corajosa, ela tem aquele impulso, né, ela tem aquela disposição a fazer as coisas. E a gente vê no início que o Tai, ele acaba não entendendo muito bem, porque ele se vendo como líder, né, e um líder reconhecido pelos seus amigos, ele age no início de uma forma muito impulsiva, sem pensar direito, né, então a gente vê que ele bota o Agumon pra encher a barriga, né, comer muito, assim, até não aguentar mais, né, de uma forma exagerada. E a gente vê como isso é ruim, né? Essa influência acaba não sendo muito boa pra ele, né? E aí a gente vê quando chega, de fato, a primeira batalha lá com o Etemon, né? Que é um Digimon em forma lá de macaco, né? Que é guitarrista, roqueiro, a gente vê que o Tai continua com essa mesma atitude, né? E outro problema também era a imprudência,
né? Porque além dessa impulsividade vinha imprudência junto. Às vezes ele se colocar em perigo e os outros em perigo para poder tentar resolver o problema. E nisso aí a gente vê o primeiro defeito, que é quando o Digimon dele, né, o Greymon, ao invés de desenvolver da forma correta, evoluir da forma correta, ele evoluiu para o Skull Greymon, que seria ele uma forma toda bizarra, né? Descrevendo exatamente como o Tai estava fazendo, né? Porque era alguém que era um Digimon que não pensava, que só pensava em destruição, que era impetuoso, ninguém tinha controle sobre ele, né? E uma vantagem é que no caso dos Digimons, né, eles transcendem, né? Evoluem, depois retornam. Então, tipo, não foi uma evolução, foi uma evolução definitiva, né? E aí, por causa disso, ele ficou com medo, né? Depois que o Skull Greymon, né, voltou ali, o Agumon, ele ficou com medo de que a próxima vez que o Greymon fosse desenvolver, viraria esse monstro do mal, né? Vamos dizer assim, né? E virar esse Skull Greymon. Agumon, você precisa desenvolver! Digitransforme! Mas o que acontecerá se ele não puder fazer isso corretamente? E a gente vê também, né, outra prova de coragem ali também, é que em determinado momento também a gente vê que o Tai, ele fica com medo de atravessar uma cerca elétrica, né, com medo de morrer, mas a gente percebe que esse medo vem porque ele tava achando que tudo era brincadeira, que não ia acontecer nada, então era realmente uma coragem de certa forma burra até que ele tava apresentando. E aí a gente vê que quando ele se dá conta que se ele morresse no mundo digital, ele também morreria no mundo real, ele estabiliza, né, ele fica ali travado, né? Ele fica paralisado. E a gente vê também que ele teve que passar por uma certa jornada, né? Então, ali no meio do arco, a gente vê que aparece, né, o Piclemon, é um Digimon que leva as crianças, né, pra fortaleza lá, né, onde ele morava, e ele foi treinar, né, as crianças. E o Tai, né, ele teve uma jornada um pouco mais isolada, só ele e o Agumon, né, em que ele teve que aprender a trabalhar em equipe, né, a depender do outro, e ele teve que se ver, né, criança, novamente, se ver como alguém que tinha medo, mas que com a ajuda das pessoas ele conseguiu, no caso lá, né, ele criança andar de bicicleta, mas ele percebeu que isso valia para a vida toda dele, né? Então tudo que ele fosse fazer, tendo coragem e tendo também o suporte dos seus amigos, dos seus conhecidos, né, e tudo mais, ele ia sim conseguir atingir o objetivo dele. Então ele retorna para junto dos seus amigos, né? Eles vão lá atrás da Sora, né, que tinha sido capturada. Chegou de novo na cerca elétrica lá, mas o Izzy falou: não, ó, Tai, passa exatamente naquele ponto específico ali, que ali é só uma miragem, que ali não acontece nada. E o Tai foi lá, né, ele hesitou um pouquinho, mas ele foi, né, conseguiu resgatar a Sora, e aí então ele foi enfrentar o Etemon, né, com a coragem. E aí o próprio Greymon pôde sentir a coragem do Tai, e a partir daí ele pôde desenvolver, né, para Metal Greymon. Porque aí sim, né, as inseguranças dele, os medos dele caíram, e aí ele realmente pôde manifestar ali a coragem, né, para poder vencer a batalha, né, evoluindo o seu Digimon, que era como se fosse uma metáfora do próprio crescimento dele. É exatamente isso que a gente vê durante todo esse anime. Porém, quando eu olho na Bíblia, existem vários personagens, né, que a gente vê que demonstram coragem. Mas um personagem que eu queria destacar aqui é Josué. Josué foi um dos homens que ajudou Moisés a guiar o povo pelo deserto, né? Se a gente fizer uma rápida retrospectiva, a gente vê que o povo de Israel ficou 400 anos sendo escravizados no Egito, e Deus levanta Moisés, né, com essa grande missão, né, de tirar o povo do Egito, conduzi-los para uma terra que Deus prometeu, né, que era Canaã, a famosa terra prometida, né, que você deve ter visto aí nos livros e nas novelas. Deus elege Moisés, né, para essa grande missão, né, de reconstrução, né, das próprias vidas. E a gente vê que Moisés, ele não ia entrar na Terra Prometida, né, porque isso é uma outra história, né, mas que Moisés não ia entrar na Terra Prometida, e Deus levanta uma outra pessoa para poder guiar o povo nesse último trajeto rumo à Terra Prometida. E Deus escolhe Josué. E é interessante que quando você pega o primeiro capítulo, né, do livro de Josué, você vê como Deus e até as próprias pessoas, né, do povo estão encorajando Josué, né? Várias vezes é dito no capítulo 1, né? Seja forte e corajoso. Então, assim como Tai tinha liderança reconhecida pelos seus amigos, Josué também tinha essa liderança reconhecida, né, pelo povo de Israel. E isso é bem interessante. Mas a gente lendo isso, né, se
várias vezes está sendo falado isso para ele, é porque provavelmente ele não se achava capaz de liderar o povo, né, nessa última fase da missão. Mas é interessante porque Deus, quando chama alguém, né, para realizar alguma missão, alguma coisa, ele sempre dá os meios, né, ele sempre ajuda a pessoa a conseguir, porque ele sabe do potencial daquela pessoa, né? Então, se a gente fosse voltar um pouquinho na história do próprio Moisés, né, que foi chamado ali primeiro, né, na Bíblia diz, né, que ele mesmo tinha uma dificuldade para falar, né? Geralmente diz que ele era gago, ele não sabia falar direito, né? E aí Deus levantou o irmão dele para ajudar ele e tudo mais, né? Então a gente vê que Deus, quando chama alguém, ele dá os meios, ele procura dar as condições para a pessoa conseguir, né? E naquele primeiro capítulo fala exatamente disso, né? Seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. E aí a gente vê, né, um dos primeiros grandes desafios, né, de Josué, né, que era conquistar, né, a cidade de Jericó. Porque Deus dá uma direção bem específica, né? Que era sobre dar as voltas, né, na cidade durante os 7 dias, né? E você imagina, você falar para um povo, ó, nós temos que ficar dando volta aqui durante 7 dias nessa cidade e a gente vai vencer. E imagina as pessoas dando a volta e não acontecia nada. Não acontecia nada com a cidade. Só no último dia que as muralhas caíram, né? Então, eu até cheguei a ler nisso, né, pesquisando, que de certa forma foi uma coragem que Josué teve que ter, né? De colocar a sua reputação em jogo, né? De ter um direcionamento, né, de Deus e seguir, né? E muitas das vezes a gente não entende os caminhos que a gente tem que passar para poder atingir os nossos objetivos, né? Os planos de Deus, e também objetivos que não são que não fazem bem só para nós, mas também para quem está à nossa volta, né? Então é bem interessante isso. E aí a gente vê que ele vence talvez esse medo, essa hesitação, autoconfiança, e a gente vê que ele consegue liderar o povo até o final, levando o povo até Canaã. Bom, então agora eu te pergunto, né, depois de tudo isso que foi falado, qual coragem que você precisa manifestar, que você tem que ter? Será que é uma coragem física? Por exemplo, um medo de dirigir? Será que é uma coragem moral, né, de talvez você ter cometido um erro com alguém e você chegar lá e pedir desculpas? Ou então, aceitar as desculpas e perdoar uma pessoa? Né? Qual a coragem que você está precisando manifestar? O que te prende e que está impedindo de você fluir? Qual jornada talvez você tenha que passar para pedir perdão para alguém? Ou perdoar alguém? Porque a gente sabe que não é fácil, né? Às vezes as coisas vêm, pessoas vêm, situações vêm, machucam a gente, deixam a gente letárgico. Mas essas situações, elas não são determinantes para dizer quem nós somos, né? Porque nós somos muitos chamados por Deus, né, para fazer coisas, né? Realizar coisas, missões, ajudar o próximo, né? E o que te impede de fazer isso? O que te prende, né, de fluir, né? O que aconteceu para talvez um sonho seu ter sido destruído, ter sido desnivelado, ter sido arrebentado? O que falta em você para que você restabeleça, volte a sonhar, volte a querer crescer, a querer vencer na vida? Qual a coragem que você tem que manifestar? No trabalho, na escola, talvez você já seja um líder em potencial, mas talvez se questione de si mesmo. O que falta? Procure ajuda, peça ajuda, procure alguém, né? Coloca nos comentários aí se você é essa pessoa, se você precisa dessa ajuda. Mas não abra mão daquilo que Deus tem chamado para você. Não abra mão por medo ou por qualquer outra coisa ruim que só quer te destruir. Então, pessoal, era isso. Se inscreva no nosso canal, né? Esse foi só o primeiro, né, podcast, ainda tem bastante coisa aí pra falar pela frente, né? Muito obrigado você que ficou até aqui. Se você ficou até aqui, bota a hashtag aqui, ó. Bota a hashtag tô aqui. E não se esqueça que uma vida vale o mundo inteiro. E a sua vida vale muito, né? Não deixe nada te segurar. Nada de ruim te segurar e te algemar. Porque nós somos feitos para ser livres, né? Livres do medo, livres, né, da tristeza e ter uma vida abundante com Deus. Então é isso, pessoal. Até a próxima.